Às vezes você está lá bem de boas lendo ou estudando sobre uma espécie e ela tem um nome científico que não faz sentido nenhum para você, mas você tem interesse em saber o que aquelas palavras significam e como pronunciá-las corretamente. Aqui no canal já tem alguns vídeos ensinando alguns radicais gregos e latinos, mas como descobrir o significado de um nome quando você ainda não sabe os radicais que o formam? Nem sempre os nomes são de origem grega ou latina, ou às vezes até são, mas usam radicais pouco conhecidos. Nesse caso, você precisa pesquisar para descobrir o que os nomes significam, e nem sempre é tão fácil. No blog Natureza Terráquea, eu apresento todas as sextas uma espécie interessante encontrada no nosso planeta na seção chamada Sexta Selvagem. Já são vários anos de postagens e estamos perto de chegar a 300 espécies apresentadas. Vamos pegar as 5 primeiras espécies que foram apresentadas lá e analisar seus nomes científicos nessa nova categoria de vídeos aqui do canal. Interpretando nomes científicos. Que tal já deixar o seu joinha? Nossa primeira espécie é o morcego da fruta de Maurício, ou raposa voadora de Maurício, cujo nome científico é Pteropus niger. Esse nome não é difícil de entender para quem tem um conhecimento básico de radicais de grego e latim, mas vamos supor que você saiba muito pouco mesmo. Para começar, o nome do gênero Pteropus parece de origem grega ou latina. Se você assistiu meu vídeo sobre como distinguir o que vem do grego do que vem do latim, aprendeu que palavras nativas do latim nunca começam com essa sequência PT, então esse nome provavelmente é grego. Então a primeira coisa que precisamos pensar é como converter isso de volta para o alfabeto grego e procurar num dicionário de grego. Para entender as correspondências entre grego e latim, veja meus vídeos sobre como ler e latinizar grego clássico. Se você viu esses vídeos, sabe que a maioria das letras gregas tem uma letra correspondente em latim, com algumas exceções. A letra E pode representar, por exemplo, tanto epsilon quanto eta em grego. Se eu não tenho ideia de qual das letras gregas um E na forma latinizada significa, eu sempre procuro pela forma com epsilon primeiro. Vamos tentar procurar no dicionário então uma entrada que comece com pter e ver o que achamos. Chegamos em palavras começando com pter aqui, e a primeira é pterinos. Estão vendo? Quando vamos ver sua definição, vemos que significa feito de penas. É algo a ver com penas, então? Vamos descer mais e tentar achar a forma básica da palavra, o radical simples, sem sufixos nem combinado com outros. Aqui a gente começa a ver entradas começando com ptero igual à nossa palavra. Pterobamon. Aqui, ó, significa movendo-se com asas. Vamos descendo mais. Pterobolos. Pteroes. Pteron. Olha, essa parece ser a palavra básica. E o que ela significa? Aqui, ó, principalmente no plural, penas. Descendo mais, vemos mais definições. Definição 2, o mesmo que pteryx, ou seja, a asa de uma ave. E temos também uma terceira entrada aqui, ó, as asas de um morcego. Então a primeira parte do nome significa pena, ou mais provavelmente asa, certo? É um morcego, afinal. Mas de fato, se continuarmos procurando pelo dicionário, a gente vai encontrar essa entrada. Pteropos, que significa wingfoot, ou seja, com pés de asas, ou pés alados, e especifica aqui que esse era um epíteto usado para o deus Hermes. Então é isso, Pteropus significa com pés alados em grego. A gente pode traduzir o nome do gênero então como o de pés alados. O epíteto aqui é bem fácil, né? Eu já apresentei esse radical no meu vídeo sobre as cores em latim científico. Niger, ou Níger, significa negro, preto em latim. Pteropus niger, então, significa algo como o de pés alados negro. E é assim, basicamente, que se pesquisa radicais em dicionários. Eu não vou fazer o processo em tantos detalhes aqui para cada nome mostrado, senão seria muito demorado. Para os próximos, eu vou ser mais direto e dar logo a resposta. Mas de vez em quando a gente pode discutir algumas coisas mais problemáticas. A nossa segunda espécie provavelmente a maioria não vai achar tão fofo assim. Seu nome comum é verme do coração, e é um nematóide que parasita cachorros e costuma se acumular dentro do coração e das artérias pulmonares do animal infectado. Seu nome científico é Gyrophilariae imitis, ou seria imitis. Preciso confessar que eu não estou familiarizado com esse radical. Então vamos descobrir o que ele significa juntos. Mas primeiro vamos ao nome do gênero.
A segunda parte do nome, filária, remete às filárias, aqueles vermes que podem parasitar humanos vivendo nos nossos vasos linfáticos e causando elefantíase. A palavra filária é derivada do latim filum, que significa fio, o qual foi adicionado o sufixo aria, feminino de arius, que costuma formar substantivos que indiquem algo que tem relação à palavra de onde derivou. Então, filária é algo relacionado a fios, que vive em fios, é formado de fios, faz fios, qualquer coisa assim. Eu usei esse sufixo no nome de alguns gêneros para os Pokémon que você deve ter visto se acompanha aquela série. E quanto à primeira parte, Giro, como esse pedaço está ligado ao resto do nome usando um O como letra de ligação, levamos a crer que é possivelmente um radical de origem grega. E se formos consultar o dicionário atrás de algo que faça sentido, chegaremos à palavra dire, que significa pescoço. No segundo vídeo da série sobre como latinizar o grego, eu explico como o ditongo EI do grego costuma ser latinizado como um I longo, porque era pronunciado assim na época dos empréstimos. Poderíamos traduzir o nome do gênero então como filária de pescoço, dando a impressão de fazer referência ao fato de essas filárias terem pescoço ou viverem no pescoço. Mas de fato com isso teríamos chegado à conclusão errada. No site do CDC, Center for Disease Control and Prevention, encontramos a etimologia do nome filária, onde é explicado que vem do latim gyrus, com o sentido de assustador, sinistro. De fato, esse radical parece fazer mais sentido considerando que esse é um verme parasita que causa problemas graves no coração. Acho que medonho é um bom termo para traduzir esse adjetivo do latim. Assim, gyrofilaria significa algo como filária medonha. Mas aqui é preciso salientar que, se a intenção original era essa, o nome foi mal construído, pois a vogal de ligação O entre radicais é típica do grego. Em latim costuma ser I, de forma que ficaria mais adequado se o nome tivesse sido montado como girifilaria em vez de girofilaria. Mas, como meu esposo costuma dizer, agora Inês é morta, ou seja, não há mais nada a fazer a respeito. O erro está aí e temos que conviver com ele. E agora, o que o epíteto significa? Como eu disse antes, eu mesmo não estava familiarizado com essa palavra, mas fui procurá-la num dicionário de latim e lá estava. Imites, áspero, severo, cruel. Veja como o i na penúltima sílaba é longo, o que faz com que a pronúncia seja imites e não imites. Gyrofilaria imites, a filária a medonha severa. Agora vamos a uma das minhas espécies preferidas no mundo, a planária amarela listrada abundante. Para aqueles que porventura não saibam, eu pesquiso planárias terrestres e essa é uma das espécies que mais estudei na minha pós-graduação. Seu nome científico é Luteostriata abundans. A primeira parte do nome do gênero, lúteo, vem do latim luteus, amarelo. Esse é um radical que já apresentei no vídeo sobre os radicais para tons de cores quentes. Confira lá para aprender uma grande variedade de nomes para tons de cores em grego e latim. A segunda parte, striata, também vem do latim e significa estriada ou listrada. O nome do gênero, então, significa algo como amarela listrada, porque ela é de fato uma planária amarela e listrada, e isso é comum à maioria das espécies desse gênero. Mas olha aqui, de novo temos dois radicais latinos e um O ligando. Não deveria ser I? É outro erro? Na verdade aqui não. Perceba como os dois radicais, luteus e striata, são adjetivos que descrevem a espécie. O sentido é amarela e listrada. Um dos radicais não descreve o outro. Os dois juntos descrevem algo, nesse caso a planária. Quando os dois radicais se combinam para descrever algo, geralmente são ligados com um O em latim. Quando ligados com um I, o primeiro radical descreve o segundo. Se o nome fosse luteistriata, o sentido seria listrada de amarelo, ou seja, indicaria que as listras é que são amarelas, que a planária tem listras amarelas. Mas aqui o que o nome quer dizer é que a planária é listrada e a planária é amarela. Entendido? Vamos ao epíteto então. Abundans é uma palavra latina e significa abundante mesmo. Mas como assim abundante? Por que esse epíteto para esse bicho? Bom, ela é uma espécie super comum na região metropolitana de Porto Alegre, o que levou alguns pesquisadores a acharem que o nome dela veio do fato de ela ser uma espécie abundante. Mas não é isso não. Se a gente for buscar a descrição original dela, que vem lá de 1899, a gente vai descobrir que ela foi descrita baseada num só exemplar e na época foi interpretada como pertencendo a outra espécie amarela com 5 listras pretas, na época chamada Geoplana marginata. Só que esse exemplar novo tinha 7 listras pretas em vez de 5, ou seja, ela era abundante em listras,
e assim foi chamada de Geoplana marginata variedade abundans. Abundans então faz referência ao fato de ela ter um número abundante de listras, um número acima do típico número de 5 listras. De qualquer forma, hoje a planária está num gênero novo e o nome que antes era de uma variedade agora é seu epíteto específico, já que ela foi reconhecida como uma espécie separada da de 5 listras. A combinação atual então significa amarela listrada abundante. Agora vamos falar de uma grande cobra cega, um anfíbio, nativa da Amazônia e que ficou popular cerca de uma década atrás, quando alguns espécimes foram achados, já que é uma espécie raríssima de ser vista. Seu nome científico é Atretocoana aizelte. O gênero foi descrito em 1995, numa época em que já se tornara de bom tom explicar a origem dos nomes nos artigos. E por ele descobrimos que o nome vem do grego atretos, que significa não perfurado, e koané, funil. Note como o A em koané é curto em grego, então a pronúncia em latim se torna atretocoana, e não atretocoana. Atretocoana. Podemos traduzir o nome do gênero como funil não perfurado. Mas o que diabos isso quer dizer? O nome faz referência na verdade às coanas, que são as duas aberturas posteriores das narinas, onde a cavidade nasal se conecta com a faringe em vertebrados terrestres. Nessa espécie, as coanas não são abertas, ou seja, não existe conexão do nariz com a garganta. O epíteto específico, aizelte, presta homenagem ao herpetólogo Josef Aiselt, de Viena, que é onde o holótipo, o espécime usado para descrever a espécie, está alojado. Note que, como o sobrenome é alemão, a sequência EI é pronunciada AI, então dizemos aizelte e não eizelte. A gente pode traduzir o nome da espécie como funil não perfurado de Aiselt. Se você quer saber mais sobre as regras para homenagear pessoas em nomes científicos, confira o meu vídeo sobre esse assunto. E a última espécie de hoje é o cogumelo conhecido como fungo dente sangrento, famoso pelo seu formato que costuma lembrar um dente e pelos corpos de frutificação imaturos soltarem um líquido vermelho. Seu nome científico é Idnellum pecki. Essa terminação ellum é típica de diminutivos em latim. Por falar nisso, outro vídeo que ainda preciso fazer é um que explique como fazer diminutivos em grego e latim. De fato, Idnellum é o diminutivo de Idnum, que é o nome de um outro gênero de fungos. Então, para descobrirmos o que Idnellum significa, precisamos descobrir o que Idnum significa. Num dicionário de grego, rapidamente achamos a palavra hydnon, que significa uma espécie de fungo saboroso, provavelmente uma trufa, apesar de não haver como saber ao certo. Idnellum, então, poderia ser traduzido como trufinha, digamos assim. O epíteto específico aqui novamente homenageia um pesquisador, dessa vez o micólogo estadunidense Charles Horton Peck. Idnellum pecki, assim, é a trufinha de Peck. O que acharam desse vídeo? Se a recepção for boa, eu volto com outros explicando mais nomes. Deixe aí nos comentários algum nome científico que você tenha curiosidade de saber o que significa, que eu faça um vídeo futuro apresentando o seu significado. Não deixe de curtir esse vídeo. E se inscreva e ative as notificações se você quer saber cada vez mais sobre taxonomia e latim científico. E se você quer ajudar o canal a se manter, pode fazer contribuições de qualquer valor via Pix. E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e colegas. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!